Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para vocês, como nós podemos lidar com os comentários maldosos? Você sabe como lidar com os comentários maldosos? Se alguém faz alguma maldade, comenta alguma coisa de você, como você vai se comportar? Nós estamos trazendo hoje a Lucy Gameiro. Ela é terapeuta comportamental. Ela vai nos falar sobre como lidar com os comentários maldosos, né? Que às vezes acontece com muita gente e as pessoas têm pessoas que sofrem com isso, com os comentários maldosos. As pessoas às vezes não sabem lidar com estas maldades, né? Existe maldades humanas aí. Lógico, não podemos falar que todo mundo é maldoso, que tem pessoas maravilhosas. Eu acredito muito no ser humano, eu acho que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Mas existem algumas pessoas também muito maldosas que faz comentários das pessoas e que deixa essas pessoas muito tristes. Então vamos receber ela daqui a pouco, a Lucy Gameiro. Lucy Gameiro já está aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês e obrigado por estar aqui para este nosso bate-papo diário. Ô, Lucy! Boa noite! Olá, boa noite, André, boa noite a todo mundo. Estamos aqui mais uma vez, né, para dar uma ajudinha aí para as pessoas se saírem melhor na vida, né? É verdade. Conhecimento sempre é muito importante em qualquer área, né, Lucy? E quando as pessoas têm mais conhecimento, elas sabem lidar melhor com as suas dores, até com sucessos também, que tem pessoas que às vezes não sabem lidar nem com sucesso, né? Então, quando a gente tem mais informações, a gente sabe melhor lidar com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Uhum, concordo com você totalmente. Eu acho que a informação é que muda totalmente a forma de ver a situação. Você sabe que o conhecimento é que faz a gente distinguir, né, a sede, né, da fome, a tristeza da depressão. Quer dizer, é o conhecimento que faz com que a gente tenha mais dominância sobre os próprios sentimentos. É verdade. Luci, a internet nos trouxe boas coisas, né? Mais informações, coisas maravilhosas, e são coisas rápidas. Quer dizer, através da internet nós estamos hoje se falando um com o outro num piscar de olhos, né? Tudo muito rápido. Mas como a gente pode lidar com os comentários maldosos nas redes sociais? Que existe muito, né? E magoa muita gente. Então, como você falou, realmente a internet é um lugar incrível, né? Mas a gente tem um lado obscuro dela que tem adoecido muitas pessoas, tem trazido muito sofrimento para as pessoas, né? Porque a gente descobre que a coisa é gratuita, né, André? A gente É, sabe que ali é um lugar onde eu fico invisível. Então eu posso destilar o meu veneno, as minhas amarguras, as minhas frustrações, os meus preconceitos, né? A gente vê muita gente criando perfis falsos só para entrar na página do outro e falar, ai, que cabelo horroroso. Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais se acovardando, né? E lançando mão desse instrumento que é tão interessante, né? Que é a internet. Mas quando a gente enxerga isso, a pessoa que está do outro lado, muitas vezes ela só quer destilar esse ódio, só essa amargura, ela quer colocar para fora isso sem medir as consequências, né? Então a gente tem algumas dicas. Eu acho que a primeira delas é a gente não aplaudir o urubu, sabe? Eu acho que quando a gente imaginar que aquele ser ele está tendo uma atitude assim muito inferiorizada, entendeu? Muito infantilizada, de querer culpar o mundo pelas suas amarguras, pelas suas frustrações, fazer com que as pessoas sintam o que ele mesmo sente, porque isso é um reflexo. O comentário, né, maldoso é um reflexo do que a pessoa tem dentro de si.
Isso eu não duvido, a pessoa só fala aquilo que ela carrega dentro de si. Então, a gente tem algumas artimanhas, né? Como eu te falei, a gente não aplaudir. O que significa isso? É não ficar repassando, não ficar comentando sobre aquilo, nem que seja para criticar, a gente ignorar. Eu acho que ignorar com inteligência, né, é um grande passo para a gente poder se safar um pouquinho. Uma outra coisa é não levar para o lado pessoal. Não levar mesmo, porque essa questão do lado pessoal, André, é que pega muito nas pessoas, mas pega de um jeito, sabe? Assim, cria uma ferida tão grande, tão dolorosa. Então, eu penso assim, que você vai continuar sofrendo se você sempre tiver uma reação emocional a tudo que é falado para você ou de você, né? A gente não pode dar um peso às palavras que são ditas sempre. A gente tem que avaliar de quem está vindo essas palavras, né? De que boca está saindo essas palavras. Que pessoa é essa? Quando eu paro para observar, eu acho que isso é importante, né? Que é o verdadeiro poder, é você sentar e observar tudo com lógica. Ah, peraí, mas quem é que está falando isso? Eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Chega um momento da vida da gente que é muito importante você se fazer a pergunta assim: o que estão falando de mim? É verdade ou é mentira? Suponhamos que seja verdade, André, porque você se conhece melhor do que ninguém. Sim. Então vamos supor que o que estão te falando, o que estão falando de você é verdade. Bom, isso me serve para quê? Ou eu vou pegar isso como uma referência para melhorar coisas em mim, entendeu? Eu falo, puta, então o que eles estão falando é verdade. Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer, melhorar. Eu não quero que as pessoas continuem pensando isso de mim. Agora, se for mentira o que elas falaram, então aí eu passo para essa atitude de ignorar de uma forma inteligente, de avaliar quem é que falou, né? O que essa pessoa costuma fazer. Normalmente, quem fala de um, fala de todos. A gente sabe disso, né? É um hábito. A gente chama isso de retração. É o hábito da fofoca, da maledicência, que não tem nenhuma outra razão de ser a não ser a pessoa se sentir um pouquinho melhor inferiorizando os outros. Então você vê que é um distúrbio que ela tem, né? Você vê que tem gente que não passa um mosquito na frente dela que ela não fale com maledicência. A fofoca nunca traz. Você nunca faz uma fofoca, como eu falo, inversa, né? Aquela coisa de É. falar bem das pessoas. A maledicência, ela tem uma única assim, intenção, que é te inferiorizar para que eu me sinta melhor. Então, se você pensar que as palavras controlam você, isso vai significar que todos vão poder te controlar, porque todo mundo fala. Entendeu? Então, se eu deixar que as palavras me controlem, eu tenho que entender atitudes, não só palavras. Porque palavras eu posso falar o que eu quiser, mas as atitudes é que demonstram realmente o que é importante, quem é importante. E se você não se importar, como eu falo, ou reagir a qualquer coisa que lhe digam, as pessoas vão começar a ficar com medo de você. Sabe por quê? Porque elas percebem que não têm o controle sobre as suas emoções. E isso dá medo. Fala, nossa, mas que pessoa é essa, né? Como assim ela não se abalou com o que eu falei ou com o que eu semeei por aí? Então, isso são algumas coisinhas que a gente vai aprendendo também, né, com o correr da vida. Amadurecimento. Sim, é amadurecimento total. Mas a arte de ignorar com inteligência, porque é uma arte, você tem que desenvolver isso, gente. A gente não nasce sabendo ignorar, né? Sim. Então, essa arte de você ignorar com inteligência é um processo da maturidade, do amadurecimento. Então, se eu estou numa fase que eu falo, gente, eu já sou adulta, né? Eu já tenho, assim, controle das minhas emoções, eu posso e devo usar isso a meu favor. Porque, caso contrário, como dizia Winston Churchill,
Ele dizia o seguinte, que ninguém poderá chegar ao seu destino se passar o dia jogando pedras em cada cão que latir a si. Então é isso, se eu ficar o dia inteiro assim, tentando fazer as pessoas pararem de falar mal de mim, ou querendo tirar satisfação, ou tomar não sei o que, eu não vou viver. Como a gente falou, todo mundo fala, né? Até o papagaio fala. É, Imagina, a gente vê casos aí, né? Outro dia eu vi na internet o papagaio, não sei se era papagaio, mas xingando lá o vizinho. E o vizinho foi a vias de fato, porque, imagina, na cabeça do vizinho, o dono do papagaio ensinou o papagaio a ofendê-lo. Entendeu? Então, assim, você vê que a fragilidade muitas vezes está dentro de mim, é verdade. não está no outro. Ô, Luci, mas a crítica, ela pode ser de uma forma positiva e destrutiva. Aquela crítica positiva que a pessoa sabe colocar, porque tudo eu acho que é amor. A pessoa que critica a outra destruindo, querendo destruir aquela pessoa, não importa de que forma que seja, é falta de amor. Mas a pessoa que tem amor dentro dela, que ela acha, olha, se fulano, se o André Rezende falasse sobre depressão de uma forma assim, de repente poderia ser melhor. Ela pode até criticar, falar, André, você falou de depressão de uma forma que não achei legal, mas se você falar de uma outra forma, você não acha que vai ser melhor? Então dá para você falar sem magoar, não dá? Então, André, mas aí eu posso chegar a dizer o seguinte: crítica é crítica em qualquer circunstância. A pessoa que fala com amor a você, ela te aconselha, ela te dá uma dica, ela não critica. A crítica, ela tem uma acidez, sabe? Ela tem, assim, algo oculto, que você sente uma picada, você sente. Agora, a pessoa que tem esse amor que você falou, que gosta do seu trabalho, gosta de você, ela só quer te dar uma dica, ela não quer impor. Ela não quer ter razão no que ela fala para você. Normalmente a pessoa fala, sabe, André, eu acho, né, que de repente você podia abordar de uma outra forma esse assunto da depressão. Mas ela nunca vai criticar o que você fez, entendeu? Eu Entendi. tenho um hábito pessoal, por exemplo, nas redes sociais. Às vezes a gente vê umas coisas nossa, dá até um tic-tic-tic da gente assim, né? Umas postagens, umas coisas assim. Eu jamais, jamais, isso é uma questão de honra minha. Eu vou entrar na sua página e vou detonar você porque eu não concordei com o que você disse. Às vezes, o que eu faço, por exemplo, eu pego aquele assunto como inspiração. Eu vi lá, você postou alguma coisa, tipo assim, eu não gosto de azul. Vamos supor. Então, eu não vou dizer, olha, você é um babaca, porque você não gosta de azul, porque o azul, não sei o que lá, porque o azul... Não, eu vou pegar aquele assunto e vou levar na minha página. Falar assim, gente, tem gente que não gosta de azul, porque se incomoda com a cor, a vibração da cor. Mas, então a gente precisa ter respeito, que é uma coisa que vem faltando há muito tempo. Eu digo que se a gente está vivendo uma pandemia hoje, é de falta de respeito. Porque respeito significa considerar o sentimento do outro. Se eu, quando faço um comentário, não é porque as palavras são grátis, ainda não pagamos imposto para falar, que eu vou sair por aí, sabe, dizendo o que eu quero. Outro dia eu estava num programa e eu estava falando justamente isso. A diferença entre você falar com sinceridade e falar com honestidade. Você falando com sinceridade, André, é praticamente uma vingança oculta. A sinceridade, ela espera um momento para te atacar. Quando eu falo para si, por exemplo, eu quero falar com você de uma forma sincera, eu chego e falo assim, dane-se, eu vou falar o que eu quero falar, se o André depois vai ficar mal, se ele vai bater a cabeça na parede, se ele vai se jogar da ponte, eu não quero nem saber. Eu quero colocar para fora aquilo que me incomoda. Em momento algum, eu me importo com o meu semelhante, com a consequência daquilo. Agora, quando eu decido falar com honestidade, a honestidade dá trabalho. Por isso que muita gente não quer.
ter esse trabalho. A honestidade requer uma coisa chamada boa vontade. E isso é bíblico. Paz na terra aos homens de boa vontade. É uma coisa que tem faltado muito. As pessoas não têm boa vontade. As pessoas pegaram a sinceridade como se fosse o ápice da virtude de um ser humano. E não é. A sinceridade é destrutiva. Eu não conheço um caso de sinceridade que tenha resolvido alguma coisa. Pelo contrário, só piora. É como se eu jogasse gasolina numa fogueira. Agora, quando eu vou falar com honestidade, em primeiro lugar, eu preciso conhecer um pouquinho daquela pessoa. Me aconteceu um caso uma vez, internet, né? Da vida, é óbvio. Eu tinha postado uma foto de uma praia que eu costumo ir, que eu gosto muito. Mas eu postei a foto assim, era um barco que tinha acabado de chegar, ele estava repleto de peixes que tinham sido pescados. E eu postei a foto e coloquei assim, tipo, a praia, né? Piscinguaba, meu lugar de paz no mundo. Mas acho que não deu meio segundo, porque a internet é tudo assim, né? É, A pessoa comentou assim, paz? Que hipocrisia! Tanto sangue assim, como pode haver paz? Eu tomei um choque, porque eu falei, sangue? Eu falei, meu Deus, será que eu postei alguma foto errada? Eu fui olhar o que era aquilo. Bom, é lógico que aquilo me chateou. E você sabe disso. Quando a gente tem um trabalho certamente público, quando a gente aparece em mídias, as pessoas acabam nos conhecendo e nós não as conhecemos, porque são muitas pessoas. sim. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Fiquei mesmo, porque eu falei, poxa vida, imagina, eu nunca quis, né, passar a imagem de hipócrita, não sei o quê. E na hora, a sinceridade veio em mim, sabe? Me deu vontade de responder na lata. Falar, olha, o Facebook lá, a página é minha, eu posto o que eu quero e blá blá blá. Mas eu partilho da mesma ideia que você. Eu sou humanista de carteirinha. Eu faço de tudo para não desperdiçar um ser humano na minha vida. Porque eu sei que cada ser humano vai fazer falta. Faz. Então, eu pensei assim, eu falei, se eu responder de uma forma sincera, eu vou perder esse ser humano. Para mim vai estar perdido. Sim. E eu não quero isso. Eu falei, vou responder de uma forma honesta, porque aquilo me incomodou. Eu não podia simplesmente, porque a arte de ignorar é isso, eu não posso ignorar coisas que realmente me machucaram ou foram importantes. Mas antes de responder, como eu te falei, eu preciso da boa vontade. Eu fui até o perfil da pessoa saber com quem eu estava falando, porque eu não a conhecia. A gente tem esses centenas de seguidores e eu não sei quem é. Logo de cara, eu vi que se tratava de uma pessoa que era formada em gastronomia e se especializou em cozinha vegana. E aí, tudo bem. Aí eu me toquei, falei, são os peixes. Foram os peixes que irritaram essa pessoa. Dei mais uma fuçadinha e eu vi que se tratava de uma pessoa que era cristã, que praticava, que tinha encontros religiosos e tal. Falei, bom, então, para que ela me entenda, e isso é falar com honestidade, eu preciso falar a língua dela. Eu preciso me comunicar de uma forma que ela me entenda. Então, eu fui lá no que ela escreveu na minha página e respondi. Eu falei, olha, eu respeito muito o seu estilo de vida. Porém, não concordo com o que você comentou na minha página. Por quê? Até onde sei, Jesus Cristo comia peixe e incentivava a pesca. E outra, falei para ela, não é mudando hábitos alimentares que nós nos tornamos pacificadores. Adolf Hitler não comia carne e nem por isso foi um pacificador. Ponto. Você percebe assim, a diferença? Tipo Sim. assim, me deu trabalho. Eu precisei olhar aquela pessoa, eu precisei observar, eu precisei criar um raciocínio lógico na minha cabeça. Óbvio, a coisa andou. Você sabe que na internet a coisa anda. É. Muita gente que gosta do meu trabalho ia lá e fala, isso mesmo, se come o peixe, esse pessoal é muito chato. E eu fui deixando. No final do dia, aquela mulher foi lá onde eu respondi e escreveu. Luci, mil desculpas. Eu nunca me meti numa polêmica dessa, até porque meus filhos são carnívoros.
Ela falou, me perdoe, né, por eu ter tido Sim. essa atitude tão absurda de mim. Então você percebe, André, eu não perdi aquele ser humano. Eu não perdi. Eu disse para ela que eu Conquistou. não gostei, Con- entendeu? Eu não gostei do que ela fez, mas eu dei a oportunidade dela refletir sobre a besteira que ela fez. Sim, Muitas vezes não sou eu que tenho que dizer para você que você está errado, mas sim. eu posso jogar uma semente para que você reflita sobre aquilo. Porque senão seria uma troca de egos ali. Eu querendo ter razão, ela querendo ter razão do lado dela, e cada vez a gente se ofenderia mais, cada vez os comentários seriam mais maldosos e mais pesados. Então, eu acho que é uma forma inteligente de você optar por falar com honestidade. Honestidade significa amar, viver na verdade. É isso que é honestidade. Honestidade não é o fato de você não mentir. Isso é só uma característica dela, mas o significado maior é você amar a verdade. Eu amo viver em verdade. Então não tem por que eu me forçar. Sabe aquele papinho que o pessoal fala assim: ah, eu vou ser o mais honesto possível. Não tem essa de mais honesto ou menos honesto. Ou você é honesto ou você não Você é, não é. né? Não tem meio termo. Mais honesto. Ah, eu vou ser. Você já viu as pessoas falarem isso para É você? Eu verdade. vou ser o mais honesto possível. Como se tivesse limite à honestidade. Não É. tem. Não Ou tem. eu sou, ou eu não sou. É verdade. Então, no caso da maledicência, dos comentários maldosos, quando acontecer isso com alguém que está em casa, que está nos assistindo, o meu conselho é esse. Se você realmente aquilo tem muita importância para você, porque às vezes não tem, às vezes você fala, ah, deixa, né? A vida segue. Mas se tiver, procure assim estudar um pouquinho o perfil daquela pessoa. Veja de quem se trata aquela pessoa, entendeu? E procure uma linguagem que tenha a ver com ela. Como eu usei a linguagem da gastronomia e da religião para falar com ela. Eu usei argumentos que com certeza não tinha como ela rebater se ela se diz cristã, então é porque ela acredita em Cristo. Se ela acredita em Cristo, como é que ela vai, né, negar as atitudes de Cristo? Então, Com certeza. você É tem que verdade. ter lógica, você tem É, que ter inteligência para fazer isso. é verdade. Lúcia, a gente tem presenciado muito nas redes sociais pessoa que é a favor do presidente, tá? E entra um monte de gente metendo pau, porque pessoas que são a favor do presidente. Entra pessoas que são contra o presidente, entra um monte de gente metendo pau, né? As pessoas se expõem, brigar um com o outro, desfazer um do outro, né? Sendo que nosso presidente ou qualquer outro presidente ele está presidente, ele não é presidente de um país. Todo presidente ele tem um mandato de 4, ou se for reeleito, mais 4 anos, 8 anos. E nós, brasileiros, vamos continuar brasileiros. O que, que se orienta as pessoas? Eu não me meto nisso, tá? Só estou colocando uma colocação que é uma realidade que está aí no nosso dia a dia. E isso causa uma briga entre as pessoas de quem concorda e quem não concorda. Qual orientação se daria para essas pessoas? Olha, André, como eu te falei, a gente está nessa fase aí, nessa pandemia de desrespeito, então tudo vira motivo para desrespeitar o outro, uma opinião contrária, uma visão diferente, virou motivo para isso, para essa guerra psicológica que fazem, porque a gente vê, a gente inclui nisso famílias, familiares, parentes que brigam, amigos, né, de É, infância brigando por coisas que não são do nosso domínio, não sim, são do nosso entendimento. De verdade, não somos, a não ser que a pessoa seja especializada em política e em outras coisas, mas caso contrário, é só uma opinião de uma pessoa leiga. Eu sou leiga, você é leigo, a gente só vive a política, mas não somos políticos. Então, assim, o meu conselho é que eu falei, não desperdice um ser humano só porque existem zilhões de seres humanos no planeta, sabe? A gente criar esse hábito de desperdiçar pessoas por conta de política, de futebol, de religião.
de opção sexual. Quer dizer, eu não sou a favor da tolerância. Vou te explicar, né? Eu não vejo tolerância como contrário de intolerância. A tolerância, ela não traz nada de sabedoria nisso, entendeu? Por quê? Porque o ato de ser tolerante é uma coisa assim que eu não quero ter trabalho. Eu acho um ato muito preguiçoso a tolerância. Tipo, por dentro não me modificou nada, não trouxe nada, eu continuo muitas vezes pensando no que é. Ah, mas eu sou tolerante, então não falo. Então, eu penso que o fator, né, da tolerância deve ser muito bem pesado, porque se eu me disser tolerante, eu posso cair num risco muito grave. Porque imagina, se você olhar no Aurélio, tolerância é o ato, né, de respeitar opiniões adversas à sua, partindo desse princípio. Então eu vou lá e falo, nossa, aquelas pessoas estão se matando por conta são a favor do presidente e que ignorância, não sei o quê, badadá, mas eu tenho que ser tolerante com eles, eu tenho que, né, aceitar opiniões contrárias. Sim. Ok. Passado um tempo, de repente você está passando por um ponto de ônibus, você vê um conjunto de jovens agredindo um idoso, porque eles acreditam que o idoso está roubando o espaço dele na sociedade. Se você foi tolerante lá atrás, com uma outra situação, você não tem como fugir da tolerância a essa, porque ou eu sou tolerante ou eu não sou tolerante, entendeu? Então, por isso que eu não gosto da tolerância. Eu acho que você pode ir muito além da tolerância. Eu acho que você pode refletir que, primeiro, não existem verdades absolutas em lugar algum. Eu desisti das verdades absolutas muito cedo. Acho que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, quando eu desisti de acreditar em verdades absolutas, porque isso traz muita inimizade, isso traz muito sofrimento para mim, era uma constante briga, toda hora brigando, discutindo e querendo ter razão. Eu optei por viver em paz. Então, aquela frase que eu gosto muito de Jesus Cristo, que ele fala, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu acho isso tão democrático, eu aprendi muito com ele, entendeu? Então eu dou à pessoa o que ela quer. Ela quer ter razão? Fala, leva, meu bem, pode ficar com ela. Porque se tem uma coisa que é terrível, quando você acha que é dona da razão, você vai ter que proteger tanto essa razão que você se torna uma pessoa tão amarga, sabe? Tão nociva, porque a qualquer momento alguém pode tirar a tua razão. Então, você vê que eu me armo de unhas e dentes. E eu falo, gente, eu não quero isso para mim, não. Eu quero viver em paz. Então, eu dou a César o que é de César, dou a Deus o que é de Deus e vivo muito bem com isso. Ficar brigando entre família, entre amigos, entre pessoas, né? Você nem conhece, tudo bobagem, destruindo a outra pessoa. Mágoa não leva a nada, né? Leva a vida com inteligência, né? Aceita a opinião do outro, ou a favor ou contra, não importa, cada um tem o seu direito, né? E vou respeitar isso e não entrar em conflito. É o melhor caminho, né? Sempre, sempre. É o que eu te falei. Eu não posso simplesmente, assim, de repente, sabe, olhar para o céu, ver uma estrela se apagando e falar, tem problema, tem outras, tem centenas, milhares de estrelas e não me incomodar. Então eu não posso simplesmente hoje, você vê, a gente passou, está passando ainda por uma pandemia que levou tantas vidas. É, E eu simplesmente falar, então, você discordou de mim? Dani Sandra, eu não quero mais saber de você. Como é que a gente pode chegar nesse ponto? é. Como é que a gente pode desprezar um ser humano, um semelhante, um ser da mesma espécie que a minha, porque ele não tem uma visão como eu tenho, Sim, ou partilha das mesmas ideias ou da mesma opinião? sim. Eu acho assim, é muito. Tem uma frase de Schopenhauer, ele diz o seguinte: a alegria de um rebanho é quando a ovelha ao lado é comida pelo lobo. E a gente está vivendo isso de uma forma assim tão cruel. Eu estou assim, torcendo para que o outro se dane, para que o outro se ferre, para que o outro se arrebente, porque não sou eu. Enquanto está acontecendo com o outro, né?
É aquele pessoal que fala assim, ai, André, você é besta, você ainda vai dar trela para aquela pessoa? Ah, manda ela não sei para onde. O que tem de gente querendo exterminar o próprio ser humano? Porque isso é querer exterminar, é autoextermínio, entendeu? Da própria raça, né? Se você não considerar o outro ser humano como importante, e é o que eu te falei, eu já perdi pessoas na minha vida e eu falei, então eu sei a importância que é. Você sabe disso, quando a gente perde pessoas muito Sim, amadas, como faz falta, meu Deus? muito, é E eu vou sair verdade. por aí, de repente é naquela pessoa que eu encontro um amigo, que eu vou encontrar um bem-querer, eu vou encontrar como é que fala? Um acolhimento, e eu estou desperdiçando por conta de religião, política, comida. Até comida as pessoas brigam por causa de comida, brigam por causa, eu gosto do dia, eu gosto da noite. Meu Deus do céu, eu acho que está na hora das pessoas entenderem que a gente precisa ter uma responsabilidade afetiva, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, elas têm poderes, assim, supremos de cortar uma pessoa em pedacinhos e também de restaurar. É bíblico, também diz, cuidado com aquilo que sai da tua boca. Meu Deus, você tem que ter responsabilidade pelo que você está falando, Sim, pelo que você vai provocar de sentimento no outro. Meu Deus, quantas pessoas. Você vê que pela mídia fora a gente vê isso, né? é, Como as pessoas às vezes entram numa depressão, até um suicídio, André. A gente sim, está no Setembro Amarelo, é sim. o mês de prevenção ao suicídio, né? Então, como isso é importante? Se você não tem nada para falar de bom, cale-se, É, vá procurar uma outra É, coisa. as redes sociais, às vezes, tem pessoas que não conseguem se curar algumas críticas e essas pessoas podem tirar a própria vida. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, vamos viver as diferenças com responsabilidade, com amor, né? E respeito um ao outro. As diferenças têm que ser respeitadas, não ser colocada de uma forma agressiva, aceitar as diferenças como uma coisa natural e está tudo certo, não tem nada errado aí, né? As pessoas não precisam pensar iguais, mas respeitar o outro, sim, ter amor pelo outro, sim, né? Isso ser humano, né? É, assim, se você também entender o seguinte, muitas vezes eu posso te respeitar e não te amar, tá tudo bem. Tá tudo bem, Agora, o que eu não posso é dizer que te amo e não te respeitar. sim, Isso não funciona. Amor sem respeito é inconsequência. É um amor sem caráter. Agora, quando eu entendo que antes de qualquer coisa eu preciso respeitar o próximo, entendeu? Respeite ao próximo e a ti mesmo. Respeite ao próximo e a você mesmo, entendeu? Porque quando eu me respeito, é o que eu te falei, eu desenvolvo essa arte de ignorar com inteligência. Porque eu vou dar importância ao que de fato tem importância e o que não tiver importância, eu simplesmente vou deixar o negócio seguir. Porque senão fica naquela frase do Churchill, imagina eu ficar todo, a cada cachorro que latir para mim eu querer tomar satisfação, eu não vou viver mais. é verdade, é Aí verdade. o que, que a gente acontece? Você sabe isso melhor que eu, que é a tua área, melhor do que eu. Adoece. Adoece. Adoece o fígado, É. adoece o estômago, né? Da gastrite, Mata, da não sei o que lá, da mata o pedra povo. na vesícula. Sim, Mata, mata, entendeu? é E verdade. o que, que mudou na vida do outro, do Nada, maledicente? Nada, nada. nada. É, E é como diz também, né? A gente, como é que é? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que Paulo. Isso mostra quem é a pessoa, entendeu? Se aquela pessoa está falando, é uma dica minha, gente. Quando se tiver uma roda, o pessoal começar a falar fofoca, a falar mal dos outros, ó, cai fora. Porque caso contrário, você está sendo conivente. é E na verdade. minha opinião, é o seguinte: quem é assim, o mais culpado? O criminoso, o assassino ou o conivente? Porque o assassino ainda tem um motivo emocional para estar fazendo aquilo. E o conivente está ali por quê? Entendeu? Então pensa nisso. Se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer que a sua vida seja uma vida mais leve, melhor,
afaste-se dessas rodinhas de maledicência. Porque você pode até achar engraçadinho enquanto não estão falando de você ou de alguém que você ame, sabe? Então eu penso muito nisso, porque eu estou ali, não estou falando nada, mas eu estou quietinha ali, sendo conivente com aquela situação. Eu não acho que isso contribui em alguma coisa De maneira alguma. para minha, É. né, para minha ascendência espiritual ou intelectual. Qualquer coisa Então, que vem desfazer do outro nunca te eleva a lugar nenhum e não faz você crescer de maneira alguma, nem você que está criticando e nem a pessoa que está sendo criticada, né? Nunca vai elevar essa pessoa. imagina, não tem, é como eu te falei, mas por que que essas rodinhas funcionam? Você vê que ambiente de trabalho tem muito. Gente, olha, é impressionante. Ambiente de trabalho é lotado disso, né? As panelinhas que a gente fala. É, Mas é o que eu te falei, é aquilo que eu falei, não, o Schopenhauer falou. É porque é uma alegria falar do outro, ver que o outro se deu mal, que o outro, sabe, tá fazendo alguma coisa assim que não é legal. Então, isso me dá um poder narcisístico, até narcisístico, sabe? De achar que eu sou melhor que ele, porque, enfim, né? Eu jamais, por exemplo, eu jamais seria infiel à minha esposa. Então me dá o direito de falar que aquele cara foi um sacana. Mas muitas vezes esse cara que diz que não vai ser infiel, ele é o péssimo pai. Ele vai lá e agride seus filhos, humilha seus filhos, mas ele se acha no direito de criticar o outro, porque foi o outro que foi para a fogueira agora, não fui eu. é verdade. Enquanto não for eu, tô bem comigo mesmo. É tão delicado, né? Você saber lidar com uma pessoa maldosa, não é, Luci? Então, assim, eu acho que é usar a força da inteligência mesmo, não tem outro caminho, tem? Não, não tem. Porque se eu quiser combater um monstro, e para isso eu ter que me tornar um monstro, não é nada inteligente. Eu não vejo, assim, virtude nenhuma nisso. Agora, se eu tenho um pouco mais de desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional, é óbvio que eu não vou ficar desperdiçando tempo de vida, nem energia de vida com pessoas que você olha e fala: meu Deus, que pena que essa pessoa está desperdiçando um dom tão precioso que é falar, que é se comunicar, para falar mal da sua própria espécie, para